E aí, jovens nerds, tudo beleza? Bem, se você não estava morando numa caverna distante em Tatooine, você deve saber que recentemente estreou a série O Mandaloriano no Disney Plus. A série já está sendo muito aclamada por crítica e público, e já é considerada entre os fãs da saga Star Wars, como este que vos fala, a melhor coisa já produzida na fase Disney. A série já é considerada uma das melhores de 2020 e até foi indicada ao Emmy de melhor série dramática, além de ter vencido em várias categorias técnicas. Mas o que faz de O Mandaloriano uma série tão especial e marcante assim, tanto para quem é fã da saga Star Wars, quanto para quem nem é tanto assim? Vem comigo que a gente vai ver as 5 razões de por que você deve acompanhar O Mandaloriano. Bem, para quem não sabe, os Mandalorianos são um povo de guerreiros antigos que são inimigos históricos dos Jedi, na saga Star Wars. Eles não têm lá uma boa fama e reputação entre os Cavaleiros Jedi, já que, na época da Velha República, os Mandalorianos se uniram aos Sith diversas vezes contra os Jedi. E eles têm uma importante vantagem contra os Jedi, que são as suas armaduras características, feitas de um aço chamado Beskar, e que é um material altamente resistente às lâminas dos sabres de luz. Os Mandalorianos são um povo exercitado na arte da guerra e que tem um código de conduta bem característico, o qual eles seguem com bastante devoção fanática. Uma das regras de conduta, por exemplo, é nunca tirar o capacete, para que suas identidades nunca sejam reveladas. Bem, acontece que durante a época das chamadas Guerras Clônicas, o planeta de Mandalor, o principal planeta habitado pelos Mandalorianos, passou por um novo governo que adotou uma postura bastante pacifista e de neutralidade no meio da guerra, fazendo com que os Mandalorianos, que eram opositores desse governo, se autoexilassem pela galáxia como mercenários ou caçadores de recompensa. Bom, daí a gente pode partir para o nosso protagonista da série, o Din Djarin, ou simplesmente Mando, para os mais íntimos. A série se passa 5 anos após os eventos do episódio 6, O Retorno de Jedi, o último filme da trilogia clássica. Portanto, Din Djarin é um Mandaloriano que não conhece muito acerca dos Cavaleiros Jedi ou do que foram as Guerras Clônicas. Isso nos leva aos 5 motivos de por que a série é tão sensacional. Bom, em primeiro lugar, o foco dessa série sai totalmente do âmbito da Ordem Jedi, Todos os filmes da saga se concentram em contar a história de um protagonista frequentemente comum e de bom coração, que passa a ser visitado por um mentor que lhe ensinará os caminhos da força, para que esta pessoa, aparentemente irrelevante, contribua para trazer paz e justiça e ordem à galáxia. Os objetivos da Ordem Jedi é trazer o equilíbrio à força e proteger a sociedade de toda criminalidade e de desmandos autoritários. Já nossa série está focada num caçador de recompensas, num mercenário, ou seja, um protagonista super ambíguo e que vai, ao longo da trama, se humanizando. Manda um caçador de recompensas frio e calculista, que só faz as coisas por dinheiro, por recompensa. Em um belo dia ele se depara com um serviço incomum, ter que transportar não um artefato, um objeto, uma carga ou coisa parecida, e sim uma criança. Sim, o nosso querido Baby Yoda, ou Grogu para os mais íntimos. Acontece que ele vai se afeiçoando ao garoto e isso vai humanizando o personagem. E ao contrário dos Jedi, que querem manter a ordem e a justiça na galáxia, os Mandalorianos só querem sobreviver, não importa por quais meios. Ou seja, Mando inicialmente começa simplesmente fazendo serviços por pura recompensa, agora se vê tendo que desafiar o próprio Império para proteger a integridade
da criança que ele carrega. Pela primeira vez na sua vida, Mando vai se importar com algo além do seu próprio umbigo e iniciar um caminho de altruísmo, o qual ele não está acostumado. Isso já é suficiente para nos manter atraídos à série. O que nos leva ao segundo motivo de por que a série é tão encantadora, né? O contraste entre o protagonista e a criança. Temos então um protagonista que começa super frio e calculista, né, na narrativa, e que ao longo do tempo se vê tendo que proteger um ser totalmente inseguro, no caso o Grogu, né? Temos um protagonista habilidoso, né, nas artes marciais, na arte da guerra, tendo que proteger um ser totalmente inocente. Um homem frio e calculista, tendo que proteger um ser totalmente inseguro e vulnerável. Um protagonista forte, tendo que cuidar de um ser frágil. Porém, um protagonista, apesar de tudo, comum, que acaba percebendo que a criança que carrega é sensível aos poderes da força e que apenas não sabe muito bem ainda como manejá-los totalmente. Grogu, apesar de ser apenas uma criança, é bastante poderoso e é por isso que o Império quer tanto assim ter a posse dele. E como o Mando sabe que as intenções do Império para com a criança não são lá tão nobres, ele começa então a empreender uma jornada para levar a criança até a Ordem Jedi, que é a quem ela pertence. E nessa dinâmica de sobrevivência, nós somos mergulhados em um tom de faroeste. Os criadores da série, né, Dave Filoni e Jon Favreau, se inspiraram muito das mesmas fontes que alimentaram o imaginário de George Lucas para conceber a saga Star Wars, né, que são os filmes americanos de faroeste, a partir dos quais Lucas criou personagens como o mercenário Han Solo, por exemplo, bem como aquela cena do bar em Mos Eisley no primeiro filme, Uma Nova Esperança, que reproduz muito bem, né, aquela dinâmica das cenas de salão nos filmes de faroeste norte-americanos. E assim como nos filmes de faroeste, que são profundamente marcados pelos dilemas morais e éticos, por cenas de violência envolvendo pistoleiros, né, e o instinto de sobrevivência, o Mandaloriano transborda tudo isso. O que nos leva ao quarto motivo de por que a série é tão acessível assim para todas as idades e todos os públicos. Apesar de ter uma história contada em vários episódios, cada episódio tem uma trama bem fechada em si mesma, né? Ou seja, o Mandaloriano consegue mesclar muito bem o seu tom episódico com o seu tom serializado, né? Cada episódio tem um início, meio e fim muito bem definidos e, ao mesmo tempo, correspondem a uma narrativa maior de uma forma bem eficiente. Cada episódio consiste em todas as pessoas, aliados e inimigos que Mando tem que fazer em prol de encontrar a quem pertence o Grogu, para que ele possa então descansar em paz ao saber que a criança está a salvo e longe das mãos do Império. Para isso, ele vai ter que percorrer uma série de planetas e fazer acordos e trocas com uma série de personagens. O que nos leva ao quinto motivo de por que essa série é tão incrível. Cada episódio de O Mandaloriano tem uma estrutura narrativa baseada numa troca que ele tem que fazer, né, de favores com algum personagem. Na segunda temporada, isso fica bem evidente. No episódio 9, por exemplo, o primeiro da segunda temporada, Mando vai ao planeta Tatooine, pois lá ele descobre que existe um Mandaloriano, de quem ele procura informações sobre os Cavaleiros Jedi. Pois Mando, apesar de ser um Mandaloriano, é um cavaleiro solitário. Porém, ao chegar lá, ele se depara com um suposto Mandaloriano, mas em seguida descobre que não se trata de um. E como é que ele descobre isso? Pois ele tira o capacete, o que vai contra, né, o código de conduta dos Mandalorianos.
A partir de então, ele sabe que ele está tratando com o xerife da cidade de Mos Pelgo. Ao perceber isso, Mando exige ao xerife que lhe entregue a armadura, pois pertence ao seu povo na visão dele. Já o xerife se recusa, já que ele comprou essa armadura dos Jawas no deserto, e que, portanto, a armadura pertence a ele. Ao entrarem em conflito e desafiarem um ao outro, os dois são interrompidos pelo dragão Krayt, uma criatura gigantesca e assombrosa que coloca terror no povo de Mos Pelgo há séculos. Então eles fazem um acordo entre si. Mando ajudaria o xerife a derrotar o dragão Krayt e, em troca, ele lhe daria sua armadura. Com esse acordo firmado, os dois partem juntos numa batalha contra a criatura, e Mando se vê se sacrificando em prol da proteção do povo de Mos Pelgo. E essa estrutura narrativa de Mando ter que fazer uma troca de favores em prol de atingir o seu objetivo e acabar numa jornada de autossacrifício realizando uma causa nobre, apesar de suas motivações serem mais individuais e utilitaristas, é o que marca cada episódio da série. No episódio 10, por exemplo, isso acontece. Após conseguir derrotar o dragão Krayt, ele vai se encontrar com a sua colega, que pode ter informações a respeito de outros Mandalorianos. Porém, ela está disposta a lhe dar essa informação em troca dele transportar a mulher sapo para o seu planeta Entransk, carregando alguns ovos que ela leva no recipiente, que são os últimos da sua raça, para que sejam fertilizados pelo seu marido, que a espera no planeta. E assim, Mando concorda em transportar a mulher sapo em segurança. Mais uma vez, Mando contribui para uma causa nobre indiretamente, apenas motivado em conseguir as informações que ele precisa. Ou seja, indiretamente, Mando acaba se tornando um herói em várias ocasiões. Outro grande exemplo é o episódio 13, o meu favorito, né? Sim, aquele que aparece a nossa querida Ahsoka Tano, né? Ao saber informações sobre o Jedi, Mando se dirige à cidade de Calodan, no planeta de Corvus, para encontrar a Jedi Ahsoka Tano. Ao chegar lá, ele é recebido pela magistranda da cidade, que é uma líder autoritária e que deseja encontrar um caçador de recompensas para que possa matar a Jedi Ahsoka Tano, justamente quem Mando estava indo encontrar. Não revelando a verdadeira intenção da sua visita, Mando acaba aceitando o acordo de matar Ahsoka Tano em troca de uma lança feita do aço Beskar, o mesmo de sua armadura, né? E que, portanto, pertenceria ao seu povo. Mas, na verdade, é claro que a intenção dele era entregar Grogu para Ahsoka Tano. Ao se conhecerem, Ahsoka percebe que Grogu é muito ligado emocionalmente a Mando e que por isso ela não se sente confortável em treiná-lo, já que ela sente muito medo vindo de Grogu e que isso poderia ter consequências muito negativas no uso da força, né? Mas Mando, assim mesmo, insiste que ela o instrua nos caminhos da força e, em troca, ele lhe ajudaria a derrotar a magistranda Morgan Elsbeth e libertar o povo que ela oprime. Assim, os dois lutam juntos em prol da queda de um governo tirânico. E para encerrar com chave de ouro a nossa lista de exemplos, gostaria de citar o episódio 14, em que Mando vai até o planeta Titan para colocar o Baby Yoda na rocha do antigo templo Jedi, assim como Ahsoka Tano havia lhe recomendado, para que de lá Grogu pudesse utilizar a força, convocando qualquer Jedi que estivesse por perto a ir encontrá-lo, através da conexão da força. Porém, ao chegar lá, ele se depara com ninguém mais, ninguém menos do que Boba Fett, sim, o nosso querido personagem aí, que é o verdadeiro dono daquela armadura que Mando conseguiu do xerife na cidade de Mos Pelgo. Como você já deve imaginar, Boba Fett exige
que Mando lhe entregue a sua armadura. Mando, obviamente, se recusa, porém, Boba propõe que ele lhe dê a armadura em troca de Boba ajudá-lo a proteger Grogu e livrá-lo das mãos de Moff Gideon e dos Imperiais. Viu? Mais uma troca de favores sendo feita para causas indiretamente nobres. Bem, a gente vai ficando por aqui e espero que tenha gostado desse vídeo e vá correndo assistir o Mandaloriano, uma série sensacional, cheia de planetas, criaturas e ambientes dos mais variados, mergulhando a gente numa galáxia muito, muito distante, que era o que George Lucas queria fazer lá atrás e que essa série conseguiu com muita eficiência. Antes de sair, não esquece de seguir os nossos 5 passos para que você possa continuar recebendo vídeos tão legais quanto esse aqui. Até mais! Ou melhor, que a força esteja com você.